Boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a todos e a todas, chegando já aí para a nossa live de hoje, Momento Devocional. Numa tarde tremendamente calorenta, quente em Goiânia, mas é assim mesmo, o nosso estado, a nossa região, que nessa época do ano é um clima seco, clima de deserto e temperatura muito alta. Mas aqui estamos para a glória de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, para compartilhar nessa tarde com você o tema O Levita Comodista. Se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia em Juízes 17. O livro de Juízes está no Antigo Testamento. Depois do Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros de Moisés, aí vem o livro de Josué e logo em seguida o livro dos Juízes. Capítulo 17, ok? Daqui a pouquinho, depois do hino. Hoje vai ser só um, porque o fôlego está curto com esse ar tão seco, né? Então vamos a uma música e em seguida já trago o tema para a nossa reflexão nesta tarde. Glória a Deus. Posso ver o meu Deus. Natureza, posso ver o meu Deus na alegria de uma criança. Posso ver o meu Deus no irmão que dá ao pobre um pedaço de pão. Posso ver, posso ver, posso ver o meu Deus. Posso ver o meu Deus. Vejo na lua cheia o sorriso de Deus. Vejo nas estrelas o olhar brilhante de Deus. Sinto no vento manso como o sopro do meu Deus. Posso ver, posso ver, posso ver o meu Deus. Posso ver, posso ver, posso ver o meu Deus. Posso ver, posso ver, posso ver o meu Deus. Vamos então abrir a Bíblia. Juízes 17. Nós vamos ler a partir do verso 7, mas antes quero dar boas-vindas aqui pelo Instagram, Édula Carvalho. Deus abençoe, boas-vindas. Pelo Facebook, o irmão Edwilson José. Deus vos abençoe, obrigado pelo prestígio da sua audiência, da sua companhia na live de hoje ao vivo. Também boas-vindas e muito obrigado a todos e a todas que verão depois na linha do tempo ou pelo YouTube. Que Deus abençoe você mediante esta palavra que quero expor nessa tarde. Diz assim, capítulo 17, verso 6. Quero ler a partir do 6 porque acho que vai ficar melhor ainda. Naqueles dias, quais dias?
os dias dos juízes, em que não havia rei, liderança constituída sobre Israel. Não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais correto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse, onde achasse comodidade. E seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de um certo homem chamado Mica. Perguntou-lhe, pois, Mica: de onde vens? E ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer, onde encontrar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 siclos de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou. E consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Olha, queridos amigos e irmãos, o que eu vejo nesse texto, e convido você também a olhar comigo, é o contexto. Aquele contexto em que não há autoridade, em que não há liderança legítima. O perigoso contexto de onde cada um faz o que melhor lhe parecer. A tão propalada liberdade total. Liberdade individual. Livre-arbítrio e direito de fazer o que bem quiser sem ser confrontado. É justamente o que muita gente em nosso tempo tem buscado. Boas-vindas, irmã Eide Pereira. Justamente aquilo que muita gente, até que já se acha desigrejada, tem buscado. Aquela cômoda posição em que ninguém lhe confronta, ninguém lhe incomoda, não há encargo, não há prestação de contas, nem da vida, nem da obra, do trabalho, de coisa alguma. Onde ela se torna uma mera espectadora da vida cristã, da vida espiritual. Uma autogestora, que ela exerce o autopastoreamento. São pastores de si mesmos. E nesse contexto perigoso do dia dos juízes, onde não havia rei e cada um fazia o que melhor lhe parecesse, a Bíblia destaca aqui um moço, aqui no capítulo 17 de Juízes. Aqui não é revelado o seu nome. Só revelado que ele era de Belém de Judá, ele se demorava ali, na verdade ele era levita, ele era descendente de Levi, ele era alguém que poderia exercer o seu cargo, a sua função, a sua escala de serviço na casa do Senhor, e deveria guardar por isso, se prontificar para isso, mas não foi o que ele fez. Ele saiu do seu lugar, de Belém, a capital da tribo de Judá, a tribo de Levi. Ele era um levita e morava na tribo de Judá. Ele já não estava no seu lugar, né? E ele se demorou por lá. Ao invés de voltar ao seu lugar, a tribo de Levi, a uma das cidades que fora destinada para os levitas, ele sai pelas montanhas de Efraim, perambulando, para permanecer onde quer que achasse melhor a sua mente, a sua escolha pessoal, onde quer que encontrasse comodidade. Observe que ele não está numa missão, numa direção de Deus e no cumprimento legítimo de sua missão. Ele está buscando a autossatisfação do seu ego, a realização pessoal de acordo com a sua própria mente, mas sobretudo buscando comodidade. E quem disse que a vida cristã
principalmente para quem tem um ministério, para quem tem uma chamada, para quem tem um encargo da parte do Senhor, é uma vida cômoda. Não esperemos encontrar esta comodidade aqui. Estamos num campo de batalha e não num clube de lazer. Mas esse moço sai peregrinando, por que não dizer perambulando, sem rumo certo, pelas montanhas de Efraim, e onde ele achasse um lugar cômodo que ele falasse para si mesmo, aqui tá bom para mim, ele ficaria. Assim mesmo, sem critério, sem uma diretriz do Senhor na sua vida. E o que acontece então? Diz o texto que ele buscava comodidade. Aquele levita, em primeiro lugar, não queria carregar peso, porque o trabalho dos levitas no tabernáculo e depois no templo era um trabalho pesado. Toda a parte material ali do cuidado dos sacrifícios era realizado por eles. Alguns deles se tornavam sacerdotes e um deles a cada ano se tornava o sumo ou superior sacerdote. Mas as outras cenas ou levitas eram serviçais do templo. Carregava peso, lavava coisas, atendia gente, cuidava dos sacrifícios, das ofertas. Havia um encargo, um peso. Mas ele não queria isso. Como hoje muita gente também não quer o encargo da oração, do jejum, do servir ao próximo, da prontidão para o serviço na casa de oração, nas reuniões da igreja. Quanta gente que quer apenas escolher um lugar bonito, aconchegante, bem refrigerado, de bancos macios, de uma liturgia de culto bonita, de preferência bem engraçada, para ela sentar-se, assistir e depois ir embora fazer o que quiser, sem nenhum compromisso com aquele lugar, com aquele povo e nem tampouco com a palavra que foi pregada ou ensinada ali. São meros espectadores, com um nível de compromisso do tanto de alguém que foi a um teatro e pagou para ver uma peça. Assim era a posição deste jovem, porque era ainda um homem jovem. Boas-vindas, irmã Marisa Félix, Petrolina, Pernambuco. Bem-vindo, irmão Divino Pereira da Silva, Chechel, Suede e Companhia Limitada em Niquelândia. Deus vos abençoe. Bem-vinda, pastora doutora Maria Badia. Deus abençoe, amada irmã. Bom, em primeiro lugar, ele não queria carregar peso, não queria encargo, não queria compromisso, tal como muitos que ainda frequentam as casas de oração, que nós chamamos de igreja, né, nos dias de hoje, e até daqueles que nem frequentam mais, já se tornaram cristãos desigrejados. É assim que o último censo de 2010 e agora o próximo censo de 2022 os classifica: evangélico não praticante. Que tristeza, né? Que triste. Porque são pessoas comodistas, que estão buscando o conforto. Não, eu creio, eu gosto dos hinos, eu vejo até alguns vídeos de pregação no YouTube, e de vez em quando eu assisto uma live de alguma igreja também. Agora tem muita, é verdade. Mas eu não tenho compromisso, porque eu sou um levita, um cristão comodista. Mas agora, veja o que acontece. Às vezes Deus nos coloca em lugares ou situações desagradáveis, né? O servo de Deus. E aí é hora da gente ser fiel ao que aprendemos e ao que somos. Porque o que define o que somos, ou quem somos, é o que fazemos. As nossas escolhas, as nossas obras, os nossos frutos. E eu cito o exemplo de Daniel, tirado do seu povo, da sua cidade, da sua família, né, da sua igreja local, que era o culto em Jerusalém. Ele é levado a uma corte pagã da Babilônia, com todos os seus deuses, com toda aquela hoste de demônio que imperava sobre aquela metrópole. Mas ali Daniel dá um testemunho vigoroso, vibrante da sua fé e não se dobra diante da idolatria. Aquela menina
que foi tomada como escrava e levada para a Síria, e agora ela é serva na casa de Naamã, mas ela não esqueceu o testemunho do Deus verdadeiro, ao ponto até de indicar que o seu patrão, o seu senhor, procurasse o profeta de Deus que estava em Samaria, quando Naamã foi curado da sua lepra. E é nesses lugares assim inusitados, né, que Deus nos usa, nos fala. Às vezes a gente pode, como aquele moço, estar fora da sua cidade, fora da sua terra, mas não fora da sua fé, da sua base de fé. Mas vamos ver o que esse moço fez? Ele se achega a um dos moradores daquela terra, chamado Mica. Esse homem, ele havia tido um contato no passado com o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus de Israel, o nosso Deus, o meu Deus. Só que agora a sua visão das coisas de Deus era deturpada. Ele era o tipo de pessoa que pensa que pode comprar o favor de Deus ou construir um templo para Deus na sua própria casa, onde ele manipula, onde ele controla, onde ele é o sumo sacerdote da sua própria fé, onde ele é o pastor presidente da sua própria família e da sua própria vida, onde ele é o líder máximo sobre tudo que diz respeito à sua espiritualidade. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Então a gente vê as consequências disso aqui no texto. Ele se achega a Mica e Mica lhe pergunta, quero ler de novo com você aqui em Juízes 17, verso 9. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? E ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer, onde achar comodidade. Ou seja, ele se ofereceu de uma maneira sem restrição. Onde ficar bom para mim, eu estou indo. Mais ou menos no moto daquela música que talvez você já ouviu: deixa a vida me levar, vida leva eu. Onde der certo, tá bom. Pagando bem, que problema tem? E ele estava agora prestes a, de levita do Senhor, fora do seu lugar, a se tornar um profeta de aluguel, um pseudo-pastor contratado para serviços particulares para um homem rico, porque Mica era um homem abastado. Agora Mica vai lhe oferecer moradia, casa, comida e roupa lavada e um salário anual. E agora ele consente em entrar naquela casa e ficar ali morando. Ele seria agora o profeta de qualquer hora, de plantão, para aquela família, para aquele homem, pai de família. E o homem, na sua ignorância das coisas de Deus, na ignorância da palavra escrita, que normatizava a fé e o serviço espiritual, ele agora se alegra e até se vangloria. Olha como ele diz: então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, ou seja, agora eu vou prosperar. Agora tudo na minha vida vai para frente, porque agora eu tenho um levita legítimo lá, que veio lá da tribo de Levi, para ser o meu sacerdote. O meu sacerdote. Olha, se tem uma coisa que o Deus vivo e verdadeiro nunca se permite, é ser manipulado. É ser usado e se tornar, vamos dizer assim, um serviçal de ninguém. Ele não nos serve, somos nós que devemos servi-lo. E servi-lo de acordo com a sua palavra, com a sua vontade. Não tem como ninguém manipular, comprar ou conseguir o favor de Deus sem o consentimento e a vontade de Deus demonstradas na sua palavra. Então Mica estava totalmente enganado. Depois você lê o capítulo 18 e você vai ver onde isso vai dar. Sem o saber, mas também sem procurar saber, esse moço, que apenas chamo de um levita comodista, porque aqui no texto não é declinado o seu nome. Então eu digo que quando não tem o nome, pode ser eu, pode ser você. A gente pode pôr o nosso nome ali. O fato, bem-vinda irmã Nilva Leão, é que esse moço, ele sem o saber e sem procurar saber,
se tornaria partícipe e líder mor, né, líder principal, de um culto idolátrico. Porque quem paga dá as ordens. Ele agora não era alguém livre para servir em uma pura consciência ao Deus vivo e verdadeiro e ministrar na autoridade desse Deus vivo e verdadeiro àquela família e aos que se achegassem àquela casa. Ele agora deveria falar, ele tinha que dançar conforme a música do Mica. Estava pagando. E nessa busca de comodidade, ele pode ter encontrado uma aparente comodidade financeira, uma aparente comodidade pessoal, uma aparente comodidade social, mas ele perdeu por completo a sua liberdade e a sua autoridade espiritual, ao se tornar um profeta de aluguel, um levita comodista, alguém que busca apenas agradar as pessoas para receber alguma benesse, algum privilégio, algum benefício por isso, ficando já, no entanto, privado da autoridade, da liberdade no Espírito Santo, de falar todo o conselho de Deus e de falar na direção do Espírito Santo. Que pena, que lástima, né? Isso foi por causa do amor ao dinheiro. Ele fugiu do seu serviço, da sua colocação verdadeira no templo do Senhor, onde alguém ia mandar nele. Agora ali, ele era o chefe, o subchefe e o subordinado, devendo apenas satisfação ou obediência a quem o pagava, a Mica. Mas em assuntos religiosos, ele reinava absoluto. Misericórdia, que coisa, né? Pensou, irmã Marisa? Alguém que é o profeta particular de um empresário, o profeta particular de uma família, de um político, o consultor, o guru espiritual travestido de liderança evangélica. Lastimável, profundamente lastimável. Porque um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Deus, nunca, jamais, em tempo algum, se dará a esse tipo de trabalho, a esse tipo de ministério. Nós, como chamados por Deus, como ministros do Evangelho, devemos, sobretudo, a resposta, a prestação de contas da nossa vida e do nosso trabalho ao Senhor, embora que estamos sujeitos uns aos outros. Eu estou sujeito ao pastor da minha igreja, ele é uma liderança espiritual sobre mim. Ele e eu também estamos sujeitos ao nosso pastor presidente, que está sujeito a um ministério, a uma igreja local que tem um ministério, que tem uma convenção. Somos servos uns dos outros e juntos servimos a Deus. Mas esse moço, de quem não sei o nome, preferiu fazer um voo solo, uma carreira solo, onde ele mandava no próprio nariz, ao ponto de alugar o próprio nariz e ser pago por alguém que lhe fez um salário, lhe ofereceu comodidade, mas era um homem idólatra. Na verdade, Mica não era um verdadeiro adorador, um crente fiel ao Senhor. Ele era um místico que buscava a proteção do Deus verdadeiro e também dos ídolos. Qualquer um que ele pensasse que vai atender agora, para ele estava bom. Mas eu não posso compactuar com uma situação dessa. Se eu estiver nesse ambiente, obviamente, eu vou ter que falar a verdade. E possivelmente eu vou ser demitido, destituído daquele cargo e daquela posição cômoda. Desculpem, ar muito seco aqui. Mas ele pode ter ficado bem de situação, ao menos por um ano, mas nunca ficou em paz com a sua consciência, porque o que realmente nos traz paz ao coração é estar em paz com Deus. Ninguém jamais, em desobediência ao Senhor, terá paz. A primeira coisa que a pessoa perde é a paz. Lembra do Adão lá no Éden, desassossegado, fugindo, escondendo, inventando roupas que não serviam, que não cobriam, que não agradava o padrão de Deus para a nova situação dele agora?
A palavra de Deus lá em Jeremias é clara quando diz: para os perversos, diz o meu Deus, não tem paz. Por isso que quando alguém está em pecado aberto, em rebelião declarada contra Deus, o melhor que ele faz é parar de falar a paz do Senhor, porque não tem paz. Paz é para quem está em paz. Primeiramente, paz com Deus, paz consigo e com o seu próximo. Esse moço ganhou um salário, ganhou casa, comida e roupa lavada, mas perdeu a sua liberdade de consciência, a sua liberdade de obedecer e falar o que Deus mandava, porque se tornou um profeta de aluguel, um levita comodista. Sabe, daquele tipo que, se é cantor, ele canta o que o povo quer ouvir e vai gostar para comprar o seu material, para dar-lhe oferta. Não importa se aquilo fira os princípios do evangelho e da boa ética cristã. Se ele prega, não se importa se realmente acredita naquilo. Fala para a plateia, fala para o que o povo quer ouvir, para agradar e às vezes agradar também o líder que o convidou. Isso é ser levita comodista, um verdadeiro homem e mulher de Deus, um verdadeira profeta de Deus. Fala o que Deus manda, em respeito à liderança, em respeito ao povo de Deus, em respeito à ética cristã, mas com a liberdade e autoridade que vem do Senhor. Portanto, nunca será um levita comodista, um profeta de aluguel. Essa palavra que eu tinha para compartilhar nessa tarde ao seu coração, uma palavra mais curta, né? E certamente não foi assim que agiu nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele aprendeu por meio da obediência. Já pensou? O único Deus vivo e verdadeiro, na pessoa do seu Filho, o Verbo encarnado, se faz homem e vem aprender a obediência, que era algo que ele não sabia. Uma coisa que Deus não conhece é a obediência, porque ele é Deus. Ele nunca teve que obedecer a ninguém, porque ele é soberano, absoluto, de eternidade a eternidade. Mas Jesus se fez carne, o Verbo se encarnou, habitou entre nós e foi obediente, foi sujeito. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que os pais de Jesus criavam ele e ele crescia em estatura, em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, e lhes era sujeito. Ele era obediente aos seus pais, Maria, sua mãe legítima, segundo a carne, e José, seu pai adotivo. Ele lhes era sujeito, lhes era obediente. Quanta gente que sai e vai morar na casa dos outros, filhos que saem de casa, deixa lá a mãe e o pai preocupados, só vai dar notícia depois de uma semana que já está morando na casa dos outros, porque não quis se submeter a tarefas domésticas, à rotina da casa, e saiu buscando comodidade. Quantos crentes e até obreiros que não congregam, só ficam zanzando, como diz o pastor Sebastião José Inácio, fica zanzando de um lugar para o outro, onde quer que for bem apresentado, que ganham uma oportunidade para pregar, para cantar, mas não congregam, não tem o seu ponto de referência da vida cristã. E quanta gente que tem se tornado profeta de aluguel, obreiro, comodista, contratado, alugado, para prestar serviço para aquele empresário, para aquele político, para falar o que convém. Isso não é novo, isso é antigo. Alguns reis de Israel também tinham profetas de aluguel, que comiam na sua mesa, estava sempre ali: ó majestade, eu recebi aqui um oráculo, eu recebi uma visão, eu tive um sonho, e acabavam por manipular, e por que não dizer desvirtuar aqueles homens da direção de Deus, porque eles entravam em roubada, porque eles ouviam o que queriam ouvir e não o que Deus queria falar. Mas que Deus nos guarde. Deus nos guarde desse tipo de coisa. Que nós possamos ter a confiança de, no final da nossa carreira, poder dizer como o apóstolo Paulo dissera: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora, o Senhor, justo juiz, já tem reservado para mim o meu depósito, a minha coroa,
a qual ele dará não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Boas-vindas, missionária Jânia Pereira. Ô missionária, vê depois aí do início a live, tá? Já estou terminando. Vou procurar aqui mais um hino para a gente terminar a live de hoje. Aguarde só um momentinho, em seguida vamos orar. Glória a Deus. Será que vai dar altura para mim cantar o Galileu, lá gravado pela missionária Ireni Miranda, lá nos anos 70? Esse que foi e ainda é o hino oficial de prefixo do programa A Voz da Libertação da Igreja Pentecostal Deus de Amor. Bem-vindo, querido amigo, irmão Arnaldo Cavalcante, acompanhando aqui pelo Facebook. Então vamos lá. Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Nesse Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Esse Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Amém, graças a Deus. Rafaela Borges. Ô filha, Deus abençoe você e toda a família. Obrigado por esse tempinho aí no Instagram acompanhando a live. Compartilha com a família, tá? Vamos então agora ao momento da oração. Estamos precisando muito orar, clamar ao Senhor por nossa nação, pela sociedade brasileira, tão tumultuada na esfera política, na esfera governamental, na sua economia, na saúde pública. Vamos orar, o que Deus pode, o que nós não podemos. E nós podemos orar. Graças a Deus, glória a Deus. Senhor, nos dá discernimento espiritual para não sermos crentes comodistas que navegam, que derivam ao sabor das ondas como peixes mortos, mas possamos buscar o que é agradável, o que é segundo a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. Que possamos exercer o Teu chamado e exercitar os nossos dons na direção do Senhor, em submissão e obediência à Tua palavra, e não ao nosso gosto pessoal. Também, ó Deus, eu oro por cada vida que está acompanhando agora essa live, por suas famílias, por sua vida espiritual. Abençoa, Senhor. Eu oro pela nação brasileira. Ó Senhor, tem misericórdia, estende tuas mãos, intervém sobre nós, Senhor, para que tenhamos tempos de refrigério, tempos de equilíbrio, de consenso, Senhor, de mudança, de transformação, de cura.
de cura espiritual, de cura na política, no governo, na saúde, na economia, na tua igreja, na pregação do evangelho, na adoração verdadeira, no evangelismo de amor. Oh Deus, quanta mornidão, quanto descaso, quanta indiferença, quanto comodismo, Senhor, que há em nós. Tem misericórdia, desperta-nos, abre os nossos olhos, Senhor, para que estejamos sensíveis à tua vontade, ao teu falar. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos o coração, nos prepara, Senhor, para executarmos as tuas obras, para cumprirmos a tua vontade e para o glorioso encontro com o Senhor naquele dia. Abençoa cada lar, cada família, representados por estes e por estas que acompanharam esta live ao vivo, também por aqueles que haverão depois. É a minha oração no nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe você. Se o Senhor permitir, amanhã mais uma vez estaremos aqui para mais uma live, momento devocional. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.